Ah, Deus me incomodou com essa palavra. Incomodou não, porque Deus não incomoda, né, gente? Deus chama a gente para perto. Deus me trouxe essa palavra e Ele me trouxe aqui hoje para poder destravar você. Você crê nisso? Amém ou não? Olha, pode ficar à vontade se quiser. Ajuda. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia, a gente vê muita gente, assim, fazendo algo achando que está certo, fazendo algo achando que aquilo ali é o que a gente precisa, ou é o que a pessoa precisa fazer, e na verdade não. Na verdade a pessoa está completamente enganada do que está fazendo. Que isso, me senti dar importante agora, gente. Obrigado. Deixa eu só trazer aqui. Gostaria de pedir a vocês, para poder abrir a Bíblia de vocês, no texto de Amós, no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 5. Estou muito grato, tá, por estar aqui, né? Agradeço o convite do Rodrigo, né, que não está aqui, mas de vocês terem aberto as portas para eu poder estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Bom, abriram Amós capítulo 5, amém ou não? Amém. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. Ouvi esta palavra que levanto contra vós, como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu. Ela a cidade que saiu à guerra em número de 1000. Mas não busqueis a Betel, não entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levado em cativeiro e Betel será feita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José. Que nesse momento, Pai, eu possa ser apenas o canal da bênção ou do fluir da Tua glória, Pai. Nós oramos e pedimos que a Tua palavra Amém. Nesse momento aqui, onde Amós, ele era um pastor, ele era um fazendeiro que vivia entre a fronteira do Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Certo? E Deus nos chama. Deus nos chama porque a nação de Israel, enquanto reinada pelo rei Jeroboão II, vivia dias de glória, dias de politicamente eles estavam em alta, eles estavam muito bem e vencendo todas as batalhas, certo? E dali o profeta, Deus chama o profeta para o seguinte, olha, vocês estão bem politicamente, vocês estão bem, né? Mas não está certo não. Algo está errado com vocês. Por que está errado aí? Aí o profeta vai nesse capítulo 5 e traz um lamento. É como se fosse uma oração mais chorosa, é como se fosse uma dor que Deus estava sentindo por conta do povo. Então Deus estava sofrendo pelo que o povo estava fazendo. E o que o povo estava fazendo? Buscando a Deus enganosamente. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Como buscar a Deus de forma correta ou como achá-lo de forma correta. Sem que a gente consiga colocar outras coisas à frente ou os nossos próprios desejos, certo? Então, a gente vê hoje, não só na igreja, como na sociedade como um todo, pessoas que vivem num ativismo dentro da igreja. O que é um ativismo? São pessoas que só fazem. Eu estava até conversando com a Fernanda mais cedo sobre isso. São pessoas que só fazem e acham que está tudo bem. Não, porque eu sou do ministério disso, eu sou do ministério daquilo, porque, não, eu sou diácono na igreja, porque eu tenho um cargo disso, daquilo. Quando foi que Deus pediu para você estar fazendo isso? Já parou para pensar nisso? Quando foi que Deus pediu para a gente estar atuando em algum lugar? Quando, na verdade, o princípio
era a gente estar buscando a Ele. Porque não estou falando que não é para fazer, é importante a gente fazer as coisas dentro da igreja e participar e ser bem ativo. Mas isso não pode ser o principal. Porque o principal não é fazer, o principal é ser com Ele. Então, você buscar a Deus, não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E o que Israel estava vivendo naquele momento era exatamente isso. Eles trocaram o lugar de adoração. O rei Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro e colocou na sede em Jerusalém. E disse, esse é o Deus de vocês. E o povo ia adorar, achando que estava adorando Yahvé, o Deus soberano, o Deus que a gente conhece. Eles estavam indo lá adorar estátuas, ídolos, imagens, achando que era o próprio Deus. Eles estavam vivendo um engano. Eles estavam vivendo enganosamente, tentando buscar nas imagens aquilo que os satisfazia. Mas Deus estava olhando e falando assim, gente, não pode. Não pode, porque eu trouxe eles do Egito para cá, eles me conhecem. Quando Arão fez o bezerro de ouro lá atrás, eles sabem que aquilo é errado. E vocês voltaram de novo a buscar imagens ou tentar me achar em coisas que eu não estou. Como buscar a Deus? Como achá-lo? E essas pessoas que viviam assim, viviam buscando algo que não encontravam, porque Deus não estava ali, eles estavam buscando algo concreto, mas não achavam. Porque, normalmente, quem está enganado não reconhece o engano. E eu gostaria de destacar com vocês 3 chamadas que Deus faz nesse texto, para nós, para a gente entender como que a gente vai buscá-lo de forma correta. Amém? A gente começa, o texto diz, no primeiro versículo, se a gente for parar para dar uma olhada, ouvir essa palavra, como disse no começo, levanto um lamento. Então, significa que o profeta falando como se fosse a boca de Deus, ele estava dizendo, eu estou triste com vocês, eu estou lamentando pela situação que vocês estão passando, eu não estou recebendo isso. E o profeta diz no versículo 2, a virgem de Israel caiu, e ela não mais se levantará. Eu, parando para olhar essa expressão, a virgem de Israel caiu, esse caiu aqui no texto, o Amós ele estava querendo dizer que caiu, mas como sentido de morte. Ou seja, a virgem de Israel morreu, caiu. Então, a gente consegue pegar e entender que, assim, de fato, Deus estava triste com esse povo. E por que ele usa essa figura da virgem? Porque entende-se que o povo que foi salvo era separado dos outros povos para ser a noiva de Deus. Nós cansamos aqui. Mas não, a virgem de Israel caiu. Por que a virgem de Israel caiu? E Deus está triste com esse povo, porque eles estão enganados. Estão buscando em algo vazio, algo que eles nunca vão encontrar Deus. Nunca vão. E Deus está triste por isso. E por isso ele diz que a virgem de Israel caiu. A esposa, separada, imaculada, era para ser perfeita. Ela se prostituiu. Então, prostituiu. E não é mais pura, entende? Israel abandonou Deus. Virou as costas para Deus e estava buscando adorar outras coisas. E ele diz que a virgem de Israel caiu. Quando ele diz isso, e diz com certeza, ela não mais se levantará, ela está desamparada da sua terra, não tem quem levante, porque ela estava tão perdida, ela estava tão mergulhada nessa busca incessante de algo que elas tentavam se preencher e não conseguiam, que ela estava de fato caída e não conseguia ver, não conseguia de jeito algum buscar ou encontrar Deus diante dessa busca. E falando um pouco sobre isso, eles estavam obedecendo, né, de ir até a Deus e adorá-lo, porém estavam obedecendo apenas a parte que os convinha. Porque quando o povo ia buscar a Deus, a partir do momento que eles começaram a essa prática da idolatria, ou essa prática dessa busca, sim, aos deuses, aos ídolos, eles deixaram de mão praticar a lei do Senhor. Eles apenas praticavam em partes, mas outras partes não. A parte de adorar só um Deus, eles não estavam ouvindo. Mas a parte de ir ao templo adorar, sim. Então, eles estavam indo, mas obedecendo apenas o que convinha. Indo para o templo,
para poder adorar a Deus e não encontrava Deus, encontrava Deus do dinheiro, Deus da prosperidade, Deus da fertilidade, todo tipo de Deus, menos o Deus de Israel. Eles profanaram o templo de Deus e por isso que Deus disse que não tem ninguém que levante mais. Isso eu posso trazer para nós e lembrar um pouco do rei Saul. Quando ele venceu os amalequitas e Deus mandou ele eliminar tudo, eliminar o rei, eliminar as tropas, os animais, todos que ele conquistasse, tinha que eliminar, mas não. Ele apenas eliminou o que queria, ou apenas obedeceu como convinha, e não. E Deus se arrepende de ter colocado como rei. Porque nós temos que entender que buscar a Deus, ou reconhecer que nós estamos enganados em buscar a Deus, nós precisamos andar em obediência. Porque se a gente apenas obedece o que convém, e não apenas, ou aquilo que nos faz bem, né, e ignora outras coisas que nos incomodam, nós não vamos reconhecer. Vamos continuar andando no engano, encaminhando para lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos chegar à presença de Deus. Nós estamos caminhando como alguém que anda vendado, porque a verdade da palavra de Deus não abriu os olhos, entende? Então, como que esse povo ia chegar até Deus, ou até o templo, e adorar ao Deus, se eles estavam vendados? Se eles estavam adorando outros deuses, se eles apenas obedeciam o que convinha a eles? Como que eu vou obedecer apenas uma ordem, não vou obedecer todas? Que obediência é essa? E a gente precisa entender que é para poder reconhecer que nós estamos enganados. Nós precisamos olhar para trás ou fazer uma autoanálise e entender de que estamos enganados. Ou apenas obedecer a palavra de Deus. Volte a ler as letras, volte ao Antigo Testamento. Faça uma autoanálise, se olha no espelho. Será que eu estou sendo obediente a Deus? Será que eu estou entendendo o que Ele quer de mim? Ou o que Ele está pedindo para eu fazer? Ou não? Eu estou obedecendo só aquilo que me beneficia? Ou eu estou querendo só aquilo que me deixa feliz? Porque obedecer não está ligado àquilo que te faz feliz. Obedecer está ligado com aquilo que você dá para Deus como honra. Se você obedece a Deus, você o honra. E o objetivo de Deus, enquanto o seu soberano, ou você enquanto servo de Deus, era honrar e glorificar o nome dEle, com as suas atitudes, com as suas ações, com o modo com que você fala. E se você vive enganado, você não faz isso. Você não dá glórias a Ele, você não busca entregar ao nome dEle toda a honra que Ele merece. Porque você só obedece aquilo que te convém. Você só obedece aquilo que te beneficia. E a chave que nós temos para poder obedecer a Deus e reconhecer o engano que estamos vivendo é, de fato, obedecer a Deus. Então, volta para a palavra de Deus. Volta para a palavra dEle. Lembra dele o que Ele está querendo. Ele quer relacionamento com você. Obedecer a Deus não diz respeito a você estar aqui todo o culto, preparar a cadeira, preparar o envelopezinho do dízimo da oferta. Obedecer a Deus não é somente você dizer que não, eu vou tocar todo o culto, eu estou ali, eu estou trabalhando. Obedecer a Deus tem mais a ver com que você está relacionado com Ele. O mandamento que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Será que você fazendo, ou você trabalhando, ou você estudando, ou você em qualquer momento que você está amando a Deus e amando o próximo? Estamos nós amando a Deus e amando o próximo com todas essas coisas? Muito mais do que o que você faz na igreja, ou o que você faz em qualquer lugar. Você precisa primeiro obedecer a Deus. E a primeira chave, a primeira chamada que Deus traz para nós, dentro desse texto, no primeiro e no segundo versículo, é esse. Ele está chamando a gente para a obediência, porque com a obediência, nós conseguimos quebrar e entender que, reconhecer, nós estamos enganados. Nós estamos procurando um Deus nós estamos procurando Deus com os olhos vendados. Nós estamos enganados enquanto buscamos Deus. E esse é o grande detalhe, certo? Se a gente for parar para olhar no versículo, a partir do versículo 3, acompanha comigo aí, por favor. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra, em número de 1000, terá de resto 100.
A que saiu em número de 100, terá 10 para a casa de Israel. Eu parei nesse versículo e falei, o que isso tem a ver com as outras coisas? Eu fiquei assim, gente, eu estou lendo um lamento, beleza, tudo bem, ok. Né? Deus está triste com o pessoal, eles não estão buscando de verdade. Mas o que isso tem a ver? Aí eu parei, aí depois de muito tempo estudando, né, a gente entende. Deus está dizendo que por conta desse engano, ou por conta dessa idolatria, a nação de Israel estava completamente derrotada. Que quando saísse para a batalha, 1000, voltaria só 100. Quando saísse 100, voltariam só 10. Isso quer dizer que Deus estava entregando Israel por conta da idolatria nas mãos dos assírios. Então entenda o que esse engano ou essa idolatria pode levar a gente a fazer, ou pode levar a acender a ira de Deus sobre nós. Entenda, viver enganado, viver desobediente, vai fazer a gente sair para as batalhas e voltar derrotado, mas falar, ué, eu não sou servo de Deus. Ué, eu não estou seguindo a Deus, mas eu estou perdendo. O que está acontecendo? Eu não sou servo de Deus que vence? Mas você tem relacionamento com Ele? Você está honrando o nome dEle? Você está amando Ele, amando o próximo, como Ele pediu? Não tem como a gente andar enganado. Entendam, não tem como a gente agradar a Deus se a gente não está obedecendo a Ele. E o povo não estava obedecendo, eles estavam completamente enganados no que estavam fazendo. E por isso Deus diz, vocês estão derrotados, porque vocês não me honram, vocês não me amam, vocês buscam algo vazio. E depois, no verso 4, ele traz a chave, o porquê. Eles estão completamente derrotados no versículo 3. Eles sairão para a guerra e voltarão completamente derrotados. Mas no 4 ele diz o seguinte, buscai e vivei. Lembra que a Virgem de Israel tinha caído, e aquele cair significa morte, significa ruína, significa que eles estão perecendo. Mas Deus fala, não. Se vocês me buscarem, vocês vão viver. E é isso que a gente precisa entender. Deus chega a dizer para eles, um pouco mais na frente, no capítulo 5, no verso 21 e 22, o seguinte, odeio, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimento, não vou me agradar delas, nem atentarei às ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Ou seja, Deus está falando que estava desprezando a adoração. Porque no coração daquele povo não tinha só Deus. Tinham outros deuses. Eles estavam indo para o templo adorar alguém, mas não era só Deus, eles adoravam outros deuses juntos. Por isso que Deus diz que despreza as festas, os sacrifícios, tudo que eles faziam, eles não faziam só para Deus. Entenda, é como se eu vivesse um relacionamento. Eu vou casar daqui a um tempo, né? Então, dá um glória aí, gente. A glória, minha varulha. Então, é como se eu tivesse no relacionamento com ela, e ela é minha favorita, ela é a que eu mais gosto, mas eu tivesse esse relacionamento com outras pessoas também. Entenda, é como se eu tenho um laço de relacionamento com ela, mas por trás eu tenho 2, 3, 4 pessoas. Era isso que o povo estava fazendo com o relacionamento deles com Deus. Eles tinham que entender que ao assumir um relacionamento com Deus, eles tinham que cortar os laços do passado. Como que a gente chega a esse ponto? A gente chega a esse ponto através de uma outra chave. Deus deu para nós, a primeira chamada, é reconhecer que estamos enganados. E nós só conseguimos reconhecer o engano obedecendo. Mas agora, Deus nos chama para uma busca genuína. Porque Ele diz, buscar e vivei. Ou seja, vocês só vão viver se você me buscar. Deus é a fonte da vida, a gente sabe disso. Então, eles só conseguiriam viver se buscar. Então Deus, não, vamos buscar de verdade, vamos buscar de um jeito, mas vocês não podem buscar sem antes se arrepender. E está aí a segunda chave, o arrependimento. Então, para a gente reconhecer o engano, a gente precisa obedecer.
Agora, para a gente buscar a Deus genuinamente, a gente precisa se olhar e se arrepender. Porque do mesmo jeito do exemplo que eu trouxe aqui, né, entre o meu relacionamento, que graças a Deus é muito bom, eles estavam vivendo quase a mesma coisa com Deus. Eles não estavam vivendo um relacionamento saudável, era um relacionamento tóxico, onde eles iam achando que estavam adorando a Deus, mas não, eles estavam adorando os seus próprios desejos. Quantas pessoas hoje vivem achando que estão buscando a Deus, estão buscando a si mesmos, estão buscando alimentar o seu próprio ego, alimentar os seus próprios desejos. Quantas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, você pergunta para pessoas assim, você vai para a igreja? Não, eu sou crente. Eu vou para a igreja, eu sou crente. Nunca teve um relacionamento com Deus. É esse tipo de pessoa, porque ela busca a Deus sem obediência, busca como convém. Ela busca a Deus para alimentar seus próprios desejos. Fala, não, eu preciso de um carro, vou na igreja pedir um carro. Vou lá, dá 20 mil, e daqui a um tempo Deus vai me dar um carro. Que Deus é esse? É esse Deus que a gente conheceu lá? É esse Deus que encarnou e veio aqui para salvar a gente? Ele é muito mais do que uma entrega material. Ele é muito mais que uma satisfação do seu coração. Ele é muito mais do que você estar satisfeito. Porque a própria satisfação é Ele. Entenda. A única satisfação completa que nós vamos ter é com Ele. Não adianta, você pode ter a conta bancária que for, o carro que for, a moto que for, a condição, a casa que for, você nunca vai estar satisfeito. Eu posso estar quebrando paradigmas aqui. Mas é verdade, essas coisas não te alimentam. Sabe o que te alimenta? A palavra de Deus. Sabe o que te alimenta? Relacionamento com Deus. Sabe o que alimenta? É você fechar a porta do teu quarto e falar com o teu pai que está no secreto. Porque ali ele te ouve e vai te recompensar. Parece simples, mas tem gente que não entende. Parece que é simples as pessoas se voltarem para Deus, mas não. Buscam a Deus tentando suprir seus interesses. É uma moeda de troca. Tem gente que está trocando com Deus. Não, me dá isso que eu te dou aquilo. Não, eu dou minha oração, você me dá de volta um carro. Eu vou lá na igreja orar, vou lá na igreja louvar, mas quando eu voltar em casa eu quero receber um Pix. Calma aí, gente. Deus não é moeda de troca, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de contato, Deus é um Deus de amor. Quando você estiver precisando, carente, Deus está ali. Quando você está precisando, está triste, Deus está ali. É esse Deus. A única troca que teve foi a troca da subjugação do pecado, que hoje não toma mais conta de nós. Por quê? Porque Deus venceu na cruz. A única troca que aconteceu foi essa. Foi que hoje nós não somos mais tomados pelo pecado. Hoje o pecado não tem mais força sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo. Deus não é uma moeda de troca onde você vai, paga e recebe algo. Não é um mercado. É vida, é relacionamento. E nós só conseguimos alcançar essa busca genuína de Deus, ou a Deus, por meio do arrependimento. Porque se você não se arrepender daquilo que você faz, você não consegue encontrar Deus. É muito difícil uma pessoa que vive enganada, cega, com os olhos fechados, entender que está enganada. E muito mais se arrepender. Por isso que a gente precisa obedecer primeiro. Porque obedecendo a palavra, a gente entende, não, pera, a palavra diz isso, e eu estou fazendo isso, calma aí que tem alguma coisa errada nesse conflito aí. E a gente vai ficar com qual parte? A parte da palavra. Então, obedecendo a Deus, a gente reconhece que a gente está fazendo errado. Então, a gente reconhece o engano aí. Mas, muito mais do que reconhecer o engano, para a gente conseguir alcançar a Deus, a gente precisa se arrepender. Qual que era a mensagem principal do Novo Testamento? Arrependam-se.
O Evangelho de Marcos começa: arrependam-se. João Batista pregava: arrependam-se. Jesus veio e pregava o quê? Arrependam-se. Arrepender de quê? Arrepender dos maus caminhos. Arrepender das coisas que fazia que não eram de acordo com a palavra, que não eram de acordo com a vontade de Deus. Arrependam-se. É você olhar para si mesmo, é você fazer uma autoanálise e falar assim: não, Deus, eu sou isso, eu estou torto nessa área aqui, ó. Não, eu estou torto nessa área aqui, ó. Quando você for olhar para todas as áreas, você vai falar: misericórdia, eu sou um menininho torto, que andava na casa torta, tinha um caminho torto, a vida era torta. Mas você, depois que entende que você está errado, que você reconhece esse engano, não tem como você olhar para a palavra de Deus e não se arrepender. Você olha para o amor de Cristo, o que Ele fez por nós, de ter se entregado, de ter vindo, de ter sofrido tudo o que sofreu, e você não consegue se arrepender e falar: não, Jesus, me perdoa. Não era isso, eu estava enganado. Não era isso que eu estava pensando que era. Eu preciso me arrepender. Quando você se arrepende, algo muda. E o que muda é, a presença de Deus começa a chegar perto de você. Quando você se arrepende, não é mais você que vai e corre, o caminho fica mais livre. Parece que a presença chega em você mais rápido. Já percebeu? Parece que o caminho está mais livre, parece que não tem engarrafamento para você alcançar a Deus, porque a busca genuína se dá através do arrependimento. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Aconteceu que o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Então, a partir do momento que você entende, você recebe Jesus, entende o que Ele fez por você, você olha para esse caminho: opa, não tem mais impedimento, esse caminho está aberto. Eu posso buscar a Deus de forma genuína agora eu consigo encontrar a Ele, porque quando Deus olhar para nós e ver os nossos pecados, ver as nossas falhas, ver tudo que tem de ruim em nós, Jesus vai olhar para Ele e vai mostrar a mão está aqui, ó. Eu paguei pela absolvição dele, dela, de todos. Então não tem mais culpa sobre nós. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Isso é fantástico. Você entender a primeira chave. Vamos recapitular. Eu lembro das aulas de Ed. Vamos recapitular. Vamos voltar. Primeiro a gente reconhece o engano através da... Não tem ninguém prestando atenção. Vou voltar ao sermão de novo, calma aí. A gente só reconhece que está enganado através da obediência. Porque obedecendo a palavra, a gente vê os nossos caminhos errados. Show? Vamos voltar lá, agora está todo mundo ensaiado, vamos voltar. Nós só reconhecemos o nosso engano através da obediência. Eu amo isso. Vou falar com o Rodrigo, que eu também sei fazer. Segundo lugar, o outro chamado é a chamada para a busca genuína de Deus. E ela se dá através do arrependimento. Porque se arrependendo de todos esses caminhos, nós temos acesso livre ao Pai, que está nos céus. Amém ou não? Amém. Isso é muito legal, cara. Perguntar assim: amém, pessoal, amém. É bom. Vamos ao verso 5. Mas não busqueis em Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada a cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Nesse versículo, eu gostaria de investir alguns minutinhos com você para poder entender o que está significando Betel aí, Berseba, né, e Gilgal. Eu queria que você entendesse comigo. Porque quando eles vão dizer, o Amós, ele está trazendo o povo para isso, Gilgal, Berseba, ele está trazendo figuras de linguagem. Esses lugares específicos estão ligados aos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, essa galera aí. Por quê? Betel. O que aconteceu em Betel para ele estar citando isso? Jacó viu Deus em Betel, aquele sonho dos anjos subindo, descendo,
certo? E ele lhe recebeu, e ali ele percebeu que o Deus de Abraão era também o seu Deus. Não era só o Deus do pai dele, mas também o Deus dele. Então, ele traz essa imagem. Por que ele traz essa imagem de Jacó entender de o Deus dele agora também é Deus dele e não é mais Deus do pai dele? Porque hoje muita gente, ou os jovens, ou até mesmo vem à igreja para adorar o Deus do pai, mas não é Deus dele ainda. Você vem para a igreja entender quem é esse Deus. Eu conheço um Deus, mas é o Deus do meu pai. Deus que a minha mãe vai lá orar, adorar, mas não conhece esse Deus. Entende? Então, ele está trazendo para não buscar nesse lugar. Não buscar em Betel, que significa casa de Deus, é porque as pessoas estavam indo para a casa de Deus sem conhecer o Deus da casa. Como é que pode? Quantas vezes vindo para cá, ou fazendo as atividades, estamos indo para a casa de Deus e sem buscar o Deus da casa, ou sem conhecer o Deus da casa. É como se nós fôssemos visitantes apenas. Nós não estamos nos envolvendo com Deus ali, a gente está só numa reunião. E é ali que Deus diz, que Jacó percebeu, aonde o Deus do seu pai não era mais só o Deus do pai. Agora ele é meu Deus também. Então não é para buscar nesse lugar de engano. Não é para buscar no lugar onde o Deus é só o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus do seu irmão. Não. O lugar de adoração genuína a Deus é o lugar onde o Deus é seu Deus. É a casa de Deus, mas esse Deus também é seu. Se for o Deus dos outros, e aí? Aí não é Deus seu, aí cada um com o seu problema. Entende? E a grande chave para poder a gente vencer esse engano, que primeiro a gente reconhece, depois a gente busca genuinamente. Mas a gente, quando busca, não vence. Qual que é a chave para a gente poder vencer esse engano ou essa busca que não leva a gente para Deus? Como eu falei, Betel significa isso. A parte de Berseba, que ele também cita no versículo, ele fala assim, Berseba foi o local onde Abraão, Isaque e Jacó tiveram experiências com Deus. Ouviram as promessas de Deus, receberam de Deus, mas eles iam para adorar. O que aconteceu lá em Israel, que o profeta está exortando o povo? Ele está falando assim, olha, a casa de Deus, a casa onde vocês vão ouvir as promessas, onde vocês vão ter relacionamento, onde vocês vão conversar com Deus, está profanada. Virou lugar de qualquer outra coisa, menos adoração a Deus. E quantas vezes nós viemos ao culto? Não com esperança e motivação de adorar a Deus, não com esperança e motivação de receber algo de Deus, mas apenas, na verdade, não receber de Deus, né? No caso, seria entregar. Quantas vezes nós vemos com a intenção de receber e não de entregar? Porque a casa de Deus também é local de entrega. É a entrega da sua adoração, é a entrega do seu louvor, é a entrega onde você honra a Deus. É um momento de comunhão com os irmãos, onde você está ali para exaltar, para glorificar o nome de Deus. E você vem para receber. Não estou falando que não recebe não, porque recebe. Mas o objetivo não é receber. O objetivo não é ir na casa de Deus, mas é buscar o Deus da casa. Entenda. E, por último, a outra cidade que foi citada pelo profeta, Gilgal, que foi onde eles receberam a herança. Quando eles entraram na terra prometida, Gilgal foi um lugar muito importante, né? Foi onde eles receberam a herança, foi onde eles fizeram o recenseamento do povo. Então, é um lugar muito importante para eles. E o profeta está citando lugares importantes exatamente para dizer isso. Os lugares importantes onde significavam presença de Deus, os locais importantes que significavam a promessa, o relacionamento, o contato com Deus, estão profanados. Então, o seu coração, que é o lugar de você ter relacionamento com Deus, que é o local onde você está ali conectado, pode ser que esteja profanado com esse engano. E qual é a chave para vencer isso?
O que a gente precisa para poder não fazer com que o nosso coração esteja cheio disso? Cheio dos próprios desejos, cheio de buscar coisas vãs que não vão nos alimentar. No verso 6 ele vai responder. Voltamos ao verso 6. No verso 6 ele volta e afirma o que ele disse no verso 4. Buscai o Senhor e vivei. Essa é a chave. É depender de Deus. Para você vencer esse engano, aonde você às vezes nem sabe que tem, você precisa depender de Deus. Porque depender de Deus é muito mais do que você estar ali. Não, Deus, eu estou orando, hein? Estou orando, hein? Confio, hein? Não. Depender de Deus é você fechar os olhos e ir. Porque se você ficar com meio olho aberto assim, ó, desconfiando, você não está sendo dependente, não. Você está sendo desconfiado de Deus. Ser dependente de Deus é fechar os olhos de fato e deixar Ele te levar. Então, quando o profeta diz, buscai o Senhor e vivei, ele está dizendo assim, olha, me busca para que eu não saia como fogo na casa de José e consuma. Eu fiquei, foi tempo aqui, tá? Eu falei, não pode. O que isso tem a ver de novo com fogo na casa de José? E eu fiquei pensando, e foi onde eu parei para poder estudar um pouco mais, e eles disseram que nesse local, onde Deus fala que vai ruir com fogo a casa de José, ele está fazendo alusão aonde estavam postos os bezerros de ouro da idolatria. Então, ele está dizendo assim, Deus está falando, me busca que vocês vão viver. Não, mas não busca lá aonde está o bezerro de ouro, porque eu não estou lá. Aquele templo que era para adorar o meu nome foi profanado. Eu não estou ali mais. Vocês não conseguem me acessar ali. Então, o profeta vai dizer, para que eu não rua com fogo, para que não acenda-se a ira de Deus. O rei colocou aqueles bezerros de ouro para adoração e idolatria, para que o povo não fosse até Judá adorar. Porque ele queria manter o povo ali, no reino do norte. Então, quantas vezes nós estamos presos? Ou o nosso coração nos deixa presos num lugar onde Deus não está, porque a gente não está dependendo de Deus. A gente às vezes está tentando sair, mas não. Você tem ali os bezerros de ouro para adorar, mas Deus não é aquilo ali, Deus não está naquilo ali. Depender de Deus não é ficar acomodado. Essa é a diferença. No exemplo de uma criança recém-nascida, ela depende do pai para tudo. Ela depende para comer, para poder se vestir, para poder beber, tomar banho, enfim. A criança depende do pai. E sabe o que Deus está dizendo para a gente hoje, nesse último versículo de dependência? Ele está dizendo assim, que buscar a Deus, como uma criança busca os pais, é muito melhor do que depender como um adulto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando busca a Deus como uma criança busca os pais, ela busca sabendo que ele vai ter a solução. Ele sabe que o pai vai levá-lo, vai fazer o que deve fazer de forma correta e confia. A gente fala, não, estou dependendo de Deus. Mas onde tiver que botar o pé, eu boto. Não é assim. Você não depende de Deus quando você precisa de algo. Você precisa de Deus para conseguir algo. Essa é a diferença. E para só fazer caminhando já um pouco para o final, só para fazer um resumo do que vimos, do que Deus falou no nosso coração hoje, a gente pode voltar lá no versículo 1 e 2 e vai fazer o seguinte, que a gente precisa reconhecer que a gente vive nesse engano.
E a gente só reconhece esse engano por meio da obediência. Então, obedecendo a Deus, reconhecemos o engano. O verso 3 e 4, a gente aprendeu que buscar a Deus genuinamente, buscar a Deus de forma verdadeira, é antes se arrepender. É se arrepender mesmo, para que a gente consiga encontrar a Deus. E para que a gente possa vencer esse engano, porque o engano não é algo que está intrínseco aqui, depois a gente tirou, acabou, nunca mais volta. Desculpa, mas não é. É algo que a gente tem que estar constantemente preocupado, para não cair no engano e acabar profanando o templo do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado. Temos que viver em dependência de Deus para vencer o engano. Porque Ele vem como? Ele vem de forma de uma rede social, que não deixa você orar, não deixa você ler a Bíblia. Ele vem de forma como uma novela, que você não consegue largar aquela novela de jeito nenhum. Uma série. Vem com futebol, qualquer coisa. Hoje, a estratégia do inimigo é vasta, para poder te tirar do foco. E a chave para vencer esse engano, que vai tirar você do foco, tirar você de estar conectado com Deus, é exatamente isso. É depender dEle. Porque quando você depende dEle, as suas decisões estão baseadas nas decisões dEle. Quando você depende de Deus, você está alinhado com a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade dEle é agradável, boa e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Então, depender de Deus é isso. É você deixar Ele tomar as rédeas. Fala, não, Deus, não consigo tocar isso aqui sozinho. Eu não consigo lidar com o trabalho sozinho, porque é muito difícil. Tem um fulaninho lá que fica me espizinhando lá. Tem. E vai ter. Não, tem. Eu não consigo estudar direito, me focar na faculdade, porque eu estou fissurado, estou apaixonado. Calma aí, varão. Está apaixonado? Entendeu? Então são coisas que vêm no nosso dia a dia que nos fazem tirar a atenção ou nos fazer perder essa dependência, achar que somos autossuficientes. Me perdoe, a autossuficiência sem Deus é ruína. Achar que você é capaz de alguma coisa sem Deus é você caminhar para a beira de um abismo. E se você não se arrepender, você corre o risco de cair. Então, entender que depender de Deus é isso. Então, se hoje Deus trouxe para nós essa palavra, se Deus hoje confrontou nosso coração com isso, nós agora sabemos como reconhecer o engano, é obedecer. Nós sabemos como buscar a Deus genuinamente. Precisamos nos arrepender para depois buscar a Deus e nós vamos encontrá-lo. Porque Ele é fiel e justo. E nós também sabemos como vencer esse engano. Para vencer a gente precisa depender de Deus. E se nessa noite você entendeu que vive enganado, não estou falando que você está errado ou não, eu também. Se você reconhece esse engano no seu coração, o engano ou a idolatria pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho que você idolatra. Pode ser um bem. No que o seu coração estiver preso, ali está a sua adoração. Nós precisamos que o nosso coração esteja preso e arraigado com Deus. Então, se você entende hoje que precisa abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas que levam você a buscar a Deus enganosamente, levam você a buscar a Deus por alguma coisa em troca que você pode receber. Não, eu vou buscar a Deus porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não. Se você entende que você precisa abrir mão de alguma coisa, que seu coração está preso, não está preso na minha casa é meu tudo, não. Está no meu carro, nossa, meu carro é meu bebelô. Não. Deus está chamando a gente hoje para poder, de fato, abrir mão dessas coisas.
Abrir mão dessas coisas como? Abrir a mão dessas coisas que prendem o nosso coração pela obediência, pelo arrependimento e pela dependência. Então, se hoje nós conseguimos entender isso, se nós conseguimos colocar em prática isso, imagine como será o seu 2024 a partir disso. Encare o seu próximo ano como se fosse um ano diferente. Não, agora eu sei como que eu vou reconhecer se eu estou enganado ou não. 2024 eu vou mergulhar na palavra de Deus. 2024 eu vou saber se eu estou enganado ou não. Ah, não, 2024 eu quero entender como buscar a Deus. Se arrepende. Não, 2024, eu já me arrependi hoje. Porque a partir de amanhã, agora eu estou buscando a Deus genuinamente. Eu entendi que para buscar a Deus e alcançá-lo, eu preciso me arrepender. Então me arrependo hoje. Não. Eu não vou ser mais vencido por esse engano, não. Meu coração não vai ficar mais preso nisso, não. A gente entendeu isso. Hoje nosso coração vai estar preso a Deus. Eu quero mudar hoje. Não é amanhã, não é ano que vem, eu quero mudar hoje. Eu quero essa mudança para o meu coração hoje. Então dependa de Deus. Entregue seu coração a Deus. Se você entendeu isso, eu quero orar com você. Fique de pé, por gentileza. Você consegue buscar um pouquinho de água, por favor? Que nesse momento a gente entenda de que muito mais do que um último culto de quinta-feira de 2023, não dê tempo para a gente mudar. Falar assim, não, vou deixar para mudar 2024. Não, Deus precisa de algo hoje. Lembra quando eu entrei e falei que Deus me trouxe aqui para destravar algo em você? Nem eu sei porque eu falei aquilo, mas agora eu sei. Obrigado, minha irmã. Porque Deus precisava que você mudasse. Deus precisava dessa mudança. E Ele pode mudar. Ele pode mudar. Mas você precisa querer mudar. Então, nesse momento, enquanto eu oro, eu gostaria de que você fizesse uma autoanálise. Feche seus olhos. Olhe para dentro do teu coração. Olhe para si. E veja, Deus, não, esse caminho aqui está errado. Deus, esse caminho aqui não é o caminho que eu era para eu estar seguindo. Reconheça, obedeça a voz do Espírito Santo que sopra nos teus ouvidos. Obedeça essa voz que diz, não, filho, não é por aqui que você deve ir. Busque a Deus genuinamente. Se arrependa agora, fale com Deus. Deus, esse caminho aqui não. Eu quero me arrepender, eu não quero mais isso para mim, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero buscar o Senhor genuinamente, eu quero encontrá-lo, eu quero intimidade contigo. Olhe para dentro de si. Ah, Deus é poderoso para poder te mudar hoje, irmão. Basta você querer. Então vá, fale com Ele. Entenda, fala, Deus, eu preciso depender do Senhor, porque eu preciso vencer esse engano. Eu não estou conseguindo vencer, Pai. A luta está vindo isso, está vindo aquilo, e eu não consigo vencer, eu não consigo ultrapassar essa barreira, eu não consigo defender essa seta que vem na minha cabeça. Deus está dizendo, dependa de mim, filho. Entregue o controle da sua vida nas minhas mãos. Eu sou poderoso o suficiente para poder te livrar, para poder fazer você quebrar essa barreira, para poder fazer você passar de fase, porque você não está resistindo, não, mas eu sou poderoso para te fazer resistir o que você está passando. Entenda, irmão. Deus nos chama para um momento de mudança. Deus nos chama para um momento de comunhão com Ele. Não buscar apenas ir ao templo, mas sim buscar o Deus do templo.
Entenda. Deus quer relacionamento, muito mais do que atividade, muito mais do que qualquer coisa. Ele quer relacionamento contigo. Ele te criou para isso, para relacionamento. Reata esse relacionamento que está perdido há um tempo, que você não ouve mais a voz de Deus, Deus não ouve a tua voz, você não lê a Bíblia faz quanto tempo? Quanto tempo tem que você não encontra com Deus no seu secreto? Quanto tempo tem que Deus não ouve um pai, me perdoa, ou um pai, estou aqui? Quanto tempo que você não sente o afago de Deus, o renovo de Deus sobre a sua vida? O que Deus está te chamando hoje é para uma mudança concreta, uma mudança para a obediência, uma mudança para o arrependimento e uma mudança para a dependência de Deus. Deus quer destravar você hoje. Ele quer destravar você hoje para um relacionamento profundo, para um relacionamento íntimo com Ele. Deus não vai ser mais alguém que você fala como se fosse longe. Você vai falar de Deus como se Ele fosse um amigo próximo, como se Ele fosse um irmão, como se Ele fosse um pai. Reconheça a Deus como seu íntimo hoje. Ah, Jesus, santificado seja o Teu nome, Jesus. Ah, Deus, nesse momento eu coloco a vida dos meus irmãos aqui, Pai. Ah, Deus, que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, encontrar essas pessoas que clamam, encontrar esses corações que pedem mudança, encontrar essas pessoas que estão precisando do Teu abraço, Pai. Vá ao encontro delas, vá ao encontro do coração delas. Ah, Deus, tem muita gente querendo ser hoje, Pai, abraçada pelo Senhor. Tem gente querendo receber de Ti, Pai, um refrigério. Então, no nome de Jesus, entrega, Pai, esse abraço. Ah, Senhor, toma a vida de cada um nas suas necessidades, Senhor. Tem gente precisando de contato contigo. Reaviva, reacende essa chama, Senhor. Reacende essa chama, Pai. Ah, Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, e muda mesmo. Muda, Senhor, muda cada mente, cada coração, Senhor. Tem pessoas querendo ser libertas hoje. Tem pessoas querendo ser curadas hoje. Tem gente querendo mudar hoje. Tome atitude e diga: Deus, eu quero, porque Deus vai te encontrar. Ele sabe aonde exatamente está o seu coração, e Ele vai entrar. Ah, se você quiser, Ele vai entrar, mas Ele vai entrar para mudar totalmente o cenário. Ele vai entrar totalmente para mudar. O que era desobediência vai virar obediência. O que não tinha arrependimento, o pecado que estava dentro do seu coração, vai haver arrependimento hoje. Tem um toque do Senhor sobre as vidas de vocês hoje. Ah, se você precisa de dependência, Deus desce com dependência hoje. Ah, Deus, toca, Senhor, toca nos corações. Refaz, ó Deus, aquilo que estava quebrado, Senhor. Ah, Deus, nos refaz, nos molda. Nós queremos, ó Pai, ser mudados pelo Senhor. Nós queremos tomar essa atitude, Pai, e receber de Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar. Ah, Deus, receba a nossa oração, receba o nosso arrependimento, receba, Pai, a nossa obediência, receba a nossa dependência, Senhor. Nós desejamos isso, Pai. Ah, Deus, o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor opera tanto querer quanto realizar. Nós queremos, o Senhor operou o querer, agora no nome de Jesus, opera o realizar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, faça a Tua obra, Senhor. Transforma os corações, ó Pai. Transforma os corações de pedra em corações de carne, moldados pelo Senhor, Pai.
Ah, Jesus, recebe as orações, recebe o arrependimento, recebe a obediência, recebe, Senhor, a dependência. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, no nome de Jesus.